que eu estou um pouco adiantado, eu vou ler do 1 ao 12, amém? Para depois a gente entrar no assunto mais detalhadamente, tá? O pessoal vai entrando, a gente vai dar aqui boa noite para a turma, né? E devagarzinho a gente vai conversando. Diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. A pessoa tem gente que é tão ganancioso, né? O querer dela está em primeiro lugar, a vontade dela está em primeiro lugar, que ela pode chegar até o ponto de matar alguém para obter o que ela quer, né? Então isso é um problema do coração, isso é um problema do homem interior, né? Vamos lá. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Amém? E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus o Espírito que Deus pôs em nós, né? O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lave as mãos, pecadores, limpe o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Se você quer estar numa posição de honra, você tem que se humilhar diante de Deus, tem que viver em humildade. Amém? O maior problema das pessoas é querer viver na sua própria razão, né? Quer viver na sua própria razão, vai criar problema na sua vida. Vamos lá. Tudo isso nós vamos aprender, viu? Com detalhes. Meus irmãos, não fale mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? É um caos sério, né? Quando a pessoa quer se achar juiz de todos, se colocar na posição de juiz, querer assumir o papel que só pertence ao Senhor. Só o Senhor tem poder, né? Só o Senhor tem poder de realmente perdoar, né? De perdoar, de se colocar como juiz, né? Ele tem o poder de se colocar como juiz. Então está aí a leitura do Tiago 4 ao 12, aproveitei esse espaço de tempo para ler toda essa parte que nós vamos estudar, amém, nesse tema que nós vamos começar hoje. Como viver em um mundo cheio de guerras, como viver em um mundo cheio de guerras. E agora eu vou dar meu boa noite para a turma aí, né? Tem a Beth, que também já entrou. Beth, boa noite na paz de Cristo. Tem a minha amiga Rosinha, boa noite, Rosa. Paz do Senhor Jesus. Se a netinha estiver aí perto, um beijão na netinha, viu, Rosa? Netinha é uma benção, tá? Se ela estiver aí perto, diz que o pastor mandou um beijo para ela, tá bom? O meu amigo Egilson também já chegou. Egilson, boa noite, Egilson. E tem meu amigo Júnior, né? O amigo Júnior, o nome dele, Renata? Que Júnior? Daquele irmãozinho lá daquela cidade, lá perto de Rio Preto.
É, o Júnior, caramba, eu esqueci o nome De dele. Rio Preto? É, aquele senhor que... É o seu Giuseppe? É, Ah, Giuseppe. seu Giuseppe. Giuseppe Júnior, não é? Não sei. Acho que é Giuseppe Júnior. Não sei. Seu Giuseppe, é ele Deus mesmo, é ele abençoe mesmo. ele. Gente mais do que boa. É. Gente mais do que boa, né? Olha lá, Júnior Giuseppe, tá vendo? Ah, então tá bom. Ô, seu Giuseppe, amém? Eu sabia que tinha Júnior, seu Giuseppe. Amém? O senhor é uma benção, viu? Ah, o senhor é uma benção. Ele mora ali perto de Rio Preto, né? Ah, é perto de Rio Preto? A cidade dele é perto de Rio Preto ali, perto de São José de Rio Preto. Eu lembro que tinha uma placa, a gente morou em Rio Preto, né? A gente morou ali perto de Rio Preto, e a cidade que ele mora, a gente vê a placa, né? A Rosa está dizendo que a bisneta está com a mãe hoje, né? Boa noite, Adélcio. Adélcio, não esqueci de você não, meu amigo. Amém. É Monte Aprazível, isso mesmo. Monte Aprazível. Monte Aprazível. A gente pegava aquela estrada para ir para Bálsamo, não é Bálsamo. A gente ia para uma União Paulista, a gente ia para algum lugar ali de Rio Preto e estava escrito lá, Monte Aprazível. Eu acho que eu passei no meio de Monte Aprazível, é uma cidadezinha ali que tem perto de Rio Preto, aquela região. Eu gosto de Rio Renato, não gosta muito, né? Não, mas eu gosto de Rio Preto, eu gosto de toda aquela região. Me sentia muito feliz naquela região ali, né? Eu gosto muito do ar, aquele ar era muito gostoso, né? Muito bom, aquela região ali, né? Então, graças a Deus, seu Giuseppe. É um prazer ter o seu com a gente aqui, viu? E como eu estava falando com o Adelso, não esqueci de você não, meu filho. Depois nós vamos bater um papo. Tá? Não esqueci de você não, que hoje foi meio corrido mesmo, né? Renata me colocou para fazer ginástica cedo e, e depois fez eu fazer um monte de coisa aí. E quando voltei, meu amigo, você sabe como é que é velhinho, né? Velhinho, quando sai um pouquinho na rua, amém, anda um pouco e já fica cansado, amém? Velhinho não é fácil não, né? Gente que já está se aproximando dos 60, a gente já não tem mais aquele mesmo pique, amém? Mas estamos juntos aí, seu Giuseppe. Fique conosco aí que Deus vai abençoar, tá certo? Faltou 1 minuto para as 8, o pessoal está se aproximando aí, né? Eu acho que eu não mandei para as pessoas. O pessoal já entrou aqui, pastor. Já mandei para bastante gente. Então se você já mandou para a turma toda aí, eu esqueci de mandar hoje, mandei só para os grupos, né? Amém, seu José. O José está testemunhando aqui, né? Que na época da pandemia nós fomos muito importantes para ele. Amém? Isso, ele entrou, né, na pandemia, isso mesmo. Que nós possamos ser muito importantes para o Senhor em toda a nossa vida, viu, seu José? Ser bênção, né, amém? O Senhor é uma bênção, tá certo? O caipira pé no chão que nunca mais nós vimos, né? Caipira gente boa também, viu, caipira? O período da pandemia foi um período que a gente fizemos amizade com muita gente, né? Muita gente a gente compartilhamos, ajudamos, né? Também fomos ajudados muito, né? Fomos abençoados. Vocês também nos abençoaram com a presença de vocês, amém? Né? Muito obrigado por vocês existirem na minha vida, amém? Ana Magalhães, faz tempo que eu não vejo a Ana, né? A Ana Magalhães, ela foi no culto antes, a Ana. A Ana tá virando crente, viu? Tá virando crente. A Ana tá virando crente. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, do 1 ao 12, é o que nós vamos estudar. Eu já li com vocês, tá certo? Tá? E nós vamos entrar na introdução, né? Vamos entrar na introdução. Rio Preto é quente mesmo, 45 graus é pouco. Rio Preto, meu Deus do céu. Agora é interessante que Rio Preto ele é quente durante o dia, mas à noite ele é fresco. À noite é fresco. Não é que nem isso aqui em Santos parece uma panela de pressão. Amém? Santos parece uma panela de pressão, né? Ela é quente de dia, ela é quente de noite, e é aquele quente úmido, né? Aquele quente úmido parece água fervente. Amém?
Eu me dei muito bem com o clima lá em Rio Preto, né? A tua pressão ali subiu muito, viu? Não, eu vivi bem ali eu vivi bem, Rio Preto eu vivi bem. A pressão subiu muito por causa do que eu passei, né? Das pessoas ali. Vamos lá. Vamos para a introdução do ensino, tá? Vou ler aqui a introdução, depois nós vamos trabalhar os tópicos. A introdução é interessante. Vamos lá. As guerras são uma realidade da vida, a despeito dos acordos de paz. Quero lembrar que eu não sou nenhum professor, nenhum mestre. Eu sou apenas um facilitador. Amém? Sou um facilitador. Eu procuro ajudar vocês a entender a palavra de Deus, tá? Mestre é o Espírito Santo, mestre é Jesus. Teólogos, grandes teólogos, temos de montão aí. Amém? E entre uns que tem aqueles que eu gosto. Amém? Inclusive esse livro que eu compartilho com vocês aqui é um teólogo que eu admiro muito, né? Então vamos lá. As guerras são uma realidade da vida, a despeito dos acordos de paz. Não há apenas guerra entre as nações, mas também entre as denominações, dentro das famílias e dentro do nosso próprio coração. A guerra está em todo lugar, né? Onde está o homem, está a guerra. Porque o homem vive em guerra com ele mesmo constantemente. O homem é um problema. Amém? Quando ele não consegue viver em paz. Amém? Ele vive em guerra constante. Quando ele consegue a paz de Deus, ele consegue ter domínio em si, ele ainda consegue viver em paz nos ambientes. Mas quando ele não tem esse domínio e quando ele não tem a paz de Deus, ele se torna um inferno na vida das pessoas. Cria muitos problemas na vida das pessoas. Amém? Vamos lá. Tiago diz que o nosso verdadeiro problema não está fora de nós, mas dentro de nós. E isso você pode conferir aqui em Tiago 4:1, quando diz assim, ó: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão lutando sempre dentro de vocês. Amém? Que estão sempre lutando dentro de vocês. Então, o mal, ele está dentro de nós. E mesmo que a gente se converta, mesmo que a gente nasça de novo, amém? O mal permanece ali. Agora, o que tem que haver é que quando você nasce de novo, você recebe poder, autoridade, que chama-se graça. A graça é o poder capacitador do Espírito Santo para você manter sob controle o mal que habita em você. Amém? O mal que habita em você. Se você não der lugar a essa graça, a graça capacitadora, o poder do Espírito Santo, amém? E não permitir que flua na tua vida o Espírito Santo para que os frutos possam prevalecer, tá? E se por acaso a tua mente for controlada pela natureza pecaminosa, o que vai prevalecer é as obras da carne, né? Mas se você for controlado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, o que vai prevalecer é os frutos do Espírito, que é o caráter de Deus na tua vida. O problema é que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Amém? Ele não consegue lidar com isso. Não consegue e acaba se deixando levar pela natureza pecaminosa. Tá? Em Mateus 15, 19 e 20, Jesus aponta o problema. Amém? Mateus 15, 19 e 20, Jesus ele aponta o problema. Vamos dar uma olhadinha lá? Mateus, vale a pena ler esse versículo. Mateus 15, 19 e 20. Diz assim, ó. 15, 19 e 20. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Amém? Havia essa discussão, né? Aí sobre pureza e impureza. Os fariseus tinham aquele rito, né? Aquele rito de purificação, de lavar as mãos, tá? E eles davam mais a importância ao rito de lavar as mãos
do que o que realmente interessava. Então Jesus, ele abre o jogo. Tá? Não adianta você ter esse teu lado legalista de achar que a questão externa, você aplicando na tua vida algo externo, amém? Como cumprir rituais religiosos, e no caso ali do fariseu, que era um rito judaico, lavar as mãos, né? E aquilo que realmente tem que ser tratado, você não deixa de ser tratado. E o que é que realmente precisa ser tratado? Aí Jesus fala, o que está dentro de você. Amém? O teu problema não está na sujeira da tua mão. Amém? Tá? O teu problema não está na sujeira da tua mão. O teu problema está na sujeira da tua alma. Dentro de você tem uma sujeira que você precisa se limpar. Você precisa se lavar. Amém? E só tem um jeito de você se lavar e se limpar. Né? E que nós hoje temos, como hoje foi revelado, né? Nós se limpamos pelo sangue de Jesus. O direito, amém, do sangue de Jesus, o direito que nós recebemos, nos limpa e nos lava de todo o pecado. Amém? Quando há arrependimento, quando há confissão, quando há o desejo, a vontade de abandonar aquilo que está errado, aquela prática que partiu do coração, quando é esse desejo, amém? O que você vai encontrar? Você vai encontrar o maior detergente do mundo, que é o sangue de Jesus, amém? Que vai limpar a tua vida, que vai te lavar, amém? Então, o sangue foi o meio que Deus nos deu como direito de nos limpar e de nos purificar, amém? O direito da purificação de Deus veio até nós. O direito do Espírito Santo agir dentro de nós e nos purificar. Qual é o meio? Qual é o meio da santificação? O sangue de Jesus. Amém? Quando eu leio lá 1 João, capítulo 1, 1 João. 1 João, capítulo 1. Quando eu leio 1 João, capítulo 1, olha aqui, ó. Deixa eu só conferir o versículo, acho que é o 9. Né? 1 João 1, 9. 1 João 1, 9. Deixa eu ir lá. Ó, nós vamos devagarzinho, mas nós vamos chegar lá, tá? 1, 9 diz assim, ó. Mas se confessarmos os nossos pecados, amém? Olha que coisa interessante, ó. Mas se confessarmos os nossos pecados, houve confissão, amém? Para haver confissão tem que ter acontecido arrependimento dentro de você. Você se arrependeu do teu erro, se arrependeu dessa prática, tá? Você quer largar essa prática. Então você vai provar que você quer largar de que maneira? Como é que você prova o arrependimento? Confessando. Quando você confessa, quando você abre a tua boca e diz, eu não quero mais essa prática na minha vida. Eu não quero mais viver de acordo com essa atitude, com esse comportamento, tá? O que acontece? O que Deus faz com você? Olha aqui, ó. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa. Amém? Qual promessa? E fará o que é correto. O que Ele vai fazer? Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Amém? Tá? De toda a maldade. Tá certo? Tem um texto que diz assim, ó. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. Né? Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Esse vai ficar mais claro ainda, né? É o versículo 8. Versículo 8, ó. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa, e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Amém? Tá? Vem da tua versão, Renata, esse texto. Porque eu acho que da tua versão fala do sangue de Jesus. Qual é, amor? O 1 João 1, 8 e 9. 1, 8 e 9, pastor. Peraí. 8 e 9.
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Tá. Você está lendo qual versículo? Desculpa, é o 5. Tá. É o 8, pastor. Tá. Peraí. Lê o 7. Lê o 7. É o 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ao poder do sangue. Amém? Deus vai te dar o que ele prometeu. Amém? Ele prometeu quando? Quando Jesus derramou seu sangue. Quando Jesus derramou seu sangue, ele prometeu que todos que se arrependessem de seus pecados e confessassem, amém, ganhariam o direito de se limpar daquela prática maligna. Amém? Tá? Então, se você percebe que você está com uma atitude, se você está se você está praticando um pecado e você percebe isso e você não quer mais viver nesse pecado, amém? O que você tem que fazer? Você tem que falar para Deus: eu não quero mais esse pecado na minha vida. Eu não aceito mais isso na minha vida. Amém? Então eu reivindico o sangue de Jesus na minha vida para me limpar dessa prática. Amém? E aí o que vai acontecer? Deus vai vir e vai fazer que o sangue de Jesus, amém, te dê poder e autoridade para você vencer essa prática. Amém? Tá? Aí o sangue de Jesus vai ter o poder de limpar você de todo o pecado. É um direito que você tem. É um direito que você tem. Tá? É muito interessante isso aqui. Amém? Tá? Se confessar nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Amém? Tá? O perdão vem seguido de limpeza, amém? De purificação. Tá? A prova de que você foi perdoado é a libertação dessa prática. Amém? Quando você se liberta dessa prática, você se apropriou do perdão pleno e completo da parte de Deus. Amém? Tá? Você conseguiu se apropriar do perdão pleno e completo que Deus ofereceu a você. Amém? Tá? Mas se não há desejo de mudança, se você ama esse comportamento, se você decidiu permanecer nesse comportamento, não tem como Deus te limpar, não tem como Deus te purificar. Amém? Tá? Então tem que haver confissão. Né? Amém? Não existe arrependimento sem confissão. Tá? Para que o arrependimento possa ser completo, tem que haver confissão. Amém? Você tem que abrir a boca e falar para Deus: eu não quero mais essa prática. Eu acho essa prática horrível. Amém? Tá? Ela insiste em permanecer na minha vida, mas eu não quero. Eu quero abandonar essa prática. Amém? Aí o que acontece? O pai olha para o sangue, amém? Aí lembra da promessa, tá? Aí por meio do sangue ele envia o poder purificador do Espírito Santo. Amém? Tá? Aquilo que João Batista falou: ele limpará toda a palha. Amém? Vai queimar toda a palha. Tá? Então as palhas são esses pecados que precisam ser purificados. Como é que Deus revelou a purificação do pecado do profeta Isaías? Pegando uma brasa viva, quer dizer, uma brasa que queimava, e botando na boca dele. Amém? Quer dizer, a confissão, amém, quando ele fala: ai de mim que vou perecendo, né? Sou um pecador no meio de pecadores. Tá? Ali ele confessa o pecado dele. Deus vai, pega a brasa, pega o fogo da purificação, põe na boca do profeta, purifica o profeta, amém? Limpa o profeta, e o profeta sai dali do altar, amém? Restaurado, purificado, limpo. Tá? João Batista falou a respeito disso, né? Que o Espírito Santo em forma de fogo para nos purificar. Amém? Então, nós precisamos desse fogo purificador, fogo para nos limpar, amém? Tirar esses maus desejos, essas coisas horrorosas que estão dentro de nós, tá entendendo? Tá? Então tem muita mágoa, né? Muita mágoa, tem muito orgulho, às vezes a soberba já invadiu o coração, tá entendendo?
Outra coisa, Renato, que pode ter no coração do homem. Rancor, né? ódio, né? Jesus fez uma lista aqui, né? Sentimento de vingança. Se você olhar para a lista que Jesus fez, a lista é grande. Está muito claro, né? Quando eu olho para a lista, o 19 e o 20, olha o que Jesus fala aqui, ó, né? Mateus 15, né? Mateus 15, 19 e 20. Não faz mal se eu ficar aqui um pouquinho, não tem problema não. Amém? Importante é vocês entenderem, né? 15, 19 e 20. Diz assim. Porque é do coração que vem o quê? Os maus pensamentos. Tudo começa aqui, ó, na mente. Amém? Tá? O que tiver cheio em tua cabeça é para esse lado que você vai pender. Amém? Se a tua cabeça estiver cheia de malignidade, você vai dar lugar à malignidade. Tá? Por isso que tem que encher a tua cabeça de coisa boa. Encher a tua cabeça da palavra de Deus. Né? Tá entendendo? Por isso que o pessoal que trabalha, o pessoal que convive com pessoas, amém? Tem que precisar sempre passar por um momento de oração, buscando a purificação, porque você recebe muita informação que enche a tua cabeça de coisa ruim, amém? Daqui a pouco você está triste, amargurado, chateado, aborrecido, e não sabe de onde que está vindo. Está vindo das informações que você recebeu, amém? Que se tornaram maus pensamentos. Olha aqui, ó. Jesus falou sobre os maus pensamentos, tá? É do coração que vem os maus pensamentos, tá? Então, o desejo de ser assassino, né? O desejo de morte, né? É porque é do coração que vem dos maus pensamentos, os crimes de morte, o assassinato, né? Os adultérios, né? O desejo de trocar de mulher, as imoralidades sexuais, as fantasias, né? Os roubos, as mentiras e as calúnias. Amém? As calúnias. Que o diabo sabe usar muito bem. Como Satanás usa as calúnias, amém? Para jogar seta no povo de Deus. Né? E você não pode se deixar levar pelas as calúnias que falam de você. Amém? Calúnia, difamação, meu irmão, você vai encontrar em todo lugar. Tá entendendo? Tá? Agora, você precisa colocar no lugar essas pessoas que ficam te caluniando, difamando. Né? A pessoa fica te caluniando, te difamando. Amém? Não para de caluniar, não para de difamar você, só vai tomar juízo o dia que você colocar na justiça. Amém? Né? Entra com uma causa na justiça com calúnia e difamação, amém? Que mexe no bolso dela que ela para. É uma maneira de calar a boca dessa pessoa. Porque tem gente que não para. Tem gente que gosta de ficar debaixo da calúnia e difamação. Né? Então, e aí te trata de uma forma muito pacífica, né? E essa pessoa acaba o quê? Acaba querendo montar na nós como cavalinho. Olha o dia que você toma uma atitude drástica dessa, põe ela diante de um juiz, amém? Aí ela cala a boca dela, nunca mais difama você, nunca mais fala mal de você. Né? Então tem gente que você tem, assim, às vezes tem que ser um pouco radical, né? Tem que ser um pouco radical. Tem gente que só cala a boca quando você, amém, coloca as coisas no lugar. Então tem meios, né? Tem meios de você parar com a calúnia, com a difamação. Tem meios aí de você agir. Amém? Tá? O crente também não pode ser muito pacífico. O crente tem que ser justo. Amém? Tem que agir com justiça. E às vezes tem que apelar um pouco para a justiça do homem. Amém? A justiça do homem. Né? Deus também permite a justiça do homem. Né? A pessoa não quer parar, né? A pessoa não quer parar, ela se mantém na calúnia e na difamação, parece que gosta disso, amém? Então só para quando você, né? Você tem provas, então vai lá, amém? Dá um trabalhozinho para a pessoa que ela vai parar rapidinho de falar mal de você. Quando ela receber um negocinho da justiça chegando lá, um papelzinho da justiça, convidando ela para comparecer no fórum, amém? Para prestar o depoimento dela, da difamação dela, ela para rapidinho. Aí vai, ai, por que você fez isso comigo? Não precisava nada disso. Pô, falei contigo uma, falei contigo duas, falei contigo três. Você não parou? Amém? Você não tira meu nome da tua boca? Então, eu só tenho esse jeito mesmo. Amém? Tá? Vamos lá.
Agora você assuma a responsabilidade. Querido, nós somos responsáveis por aquilo que falamos, tá? Então temos que tomar muito cuidado com a nossa boca. A nossa boca, amém, ela fala o que o coração está cheio. Se estiver cheio de maldade, não tem jeito não, ela vai falar exatamente isso, tá? Diz mais aqui, ó. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Quer dizer, ritual religioso não torna ninguém impuro. É o que Jesus quis ensinar aqui. Muito simples, tá? E nós vemos através do tempo vários tipos de guerra, amém? Uma das guerras mais famosas é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Tá, temos aí agora a guerra da Ucrânia, né? Da Rússia com a Ucrânia, né? O desejo de querer conquistar territórios, tomar posse de territórios, né? Ali é a guerra ideológica, né? A guerra ideológica. De um lado, os americanos e a Europa, né? Que é o mundo, que eles chamam de mundo ocidental. Do outro lado, a Rússia e a China, que representam o mundo oriental, né? O mundo ocidental defendendo o globalismo, a agenda 2030, o woke, né, esse pensamento que você está vendo aí sendo adotado no Brasil, amém? O pensamento da ONU, né? Tá? E a Rússia e a China não concordando com isso. Tá? E a Ucrânia foi o meio que os ocidentais, né, liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, né, que é aquele tratado que tem ali, se juntou e usou a Ucrânia para perturbar a Rússia, né? E a Rússia, que não leva desaforo para casa, né, partiu para cima, não é verdade? Então nós estamos vendo aí, diante dos nossos olhos, uma guerra, amém? Uma guerra de pensamento, uma guerra de briga ideológica, tá? Essa que é a verdade. O verdadeiro sentido dessa guerra aí, amém, é o pensamento ideológico. Quem consegue levar sua narrativa para o mundo? De que lado que o mundo vai estar até 2030? Amém? Do lado do globalista, amém? Ou do lado desse pessoal mais nacionalista, tá? Então, qual é a narrativa que vai prevalecer? Tá? Então, os pensamentos que estão em guerra, né? Nós assistimos à Guerra Fria, amém? Entre o comunismo e o capitalismo, tá? Assistimos o maior massacre da história contra os cristãos pelas mãos do comunismo entre os anos de 1900 a 1985. Eu vejo um monte de gente aí, amém, tratando como se fosse uma coisa boazinha o comunismo, e o comunismo foi um dos maiores prejuízos para o mundo cristão. Nunca morreu tanto cristão como na mão dos comunistas, amém? Tá? O tanto de gente que os comunistas mataram, que era cristão, vocês não têm ideia, tá? Acredito, não sei, amém? Mas foi muito mais que a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então são guerras de pensamento, guerras ideológicas. São coisas que estão dentro do homem, amém? Coisas que o homem assimilaram na sua cabeça. Por isso que se você quer andar bem com Deus, você tem que colocar a palavra de Deus na tua cabeça, amém? É a única maneira de você permanecer em Deus. Tá? Assistimos sangrentas guerras tribais na África, batalhas fratricidas na Irlanda, massacres no Oriente Médio, amém? Tá? Hoje vemos o domínio bélico dos Estados Unidos sobre os seus rivais. Essas guerras são uma projeção da guerra instalada em nosso próprio peito, está dentro de nós, amém? É uma guerra que carregamos dentro de nós, tá? Carregando dentro de nós. Desejamos o nosso próprio prazer à custa dos outros. Olha o versículo 2 de Tiago 4, amém? Tiago 4, 2, se ela estiver já aberta, já pode ler para mim. 4, 2, pastor? É. Pode ler aqui? Pode ler. Mas, irmãos, esse aqui? Tem de grande gozo? É isso, não? Tiago 4, versículo 2. Eu estou no... Deixa eu ler aqui, eu tenho aqui já. Achou? Achei.
Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Amém? Tá, vou ler a linguagem de hoje, ó. Vocês querem muitas coisas. Amém? É o desejo do querer, né? A doutrina do querer. Eu quero, só coisa material. Amém? Tudo envolvido em volta, em torno do mundo. Só essa vida, né? Todo mundo quer as coisas do mundo. Né? Eu quero, faço plano para isso, faço plano para aquilo, tá? É o que João está falando, é o que Tiago está falando. Vocês querem muitas coisas, tá? Mas como não pode tê-las, nem tudo você pode ter, amém? Tá? Já pensou se você tem tudo que você deseja? Né? Amém? Tem gente que tem muito dinheiro e consegue muita coisa. Né? A pessoa que tem muito dinheiro consegue muita coisa. Amém? Mas tem uma coisa que ele não consegue. Tá? É o controle de Deus, a paz de Deus dentro de si. Ele não consegue. Ele não consegue dessa maneira. Tá? Com dinheiro, o dinheiro não compra a paz de Deus. Como não pode tê-las, amém? Então, quando a pessoa né, não consegue o que quer, a briga pelo que quer é uma coisa terrível, né? Não é verdade? Quando você não consegue convencer a pessoa do que você quer, amém? E a pessoa tem o querer dela e você tem o teu querer, que guerra terrível, né? Que guerra terrível de se vencer, amém? Tá? A pessoa quer uma coisa e você quer outra. Você tem uma direção e a pessoa tem outra direção. Que coisa terrível, né? Amém? Que coisa terrível. Querido, não tem como ter duas visões, né? Na busca de algo em comum, só tem uma visão, só tem uma maneira de pensar, amém? Tá? Se tem duas maneiras de pensar, virou divisão, né? Isso acontece dentro da igreja, né? Se eu tiver alguém do meu lado, tá? Que está querendo conduzir a igreja para um outro lado, isso não vai dar certo, vai virar divisão, amém? Vai virar divisão, tá? Por quê? Porque ele não pensa igual a minha cabeça, ele não tem a minha cabeça, né? Então vai virar divisão, tá? E ele vai causar um cisto, vai causar uma racha, tá? E quando se causa uma racha, amém? Vai sofrer as consequências desse racha, né? Ninguém fica impune quando racha o corpo de Cristo, amém? Ninguém fica impune. Tem gente que até cresce, tem gente que racha uma igreja e ele leva um povo para um lado, amém? E ele cresce, ele progride, né? Parece que Deus está com ele mesmo, mas lá na frente ele vai sofrer as consequências, amém? Se foi dessa maneira, né? Se não saiu de uma maneira pacífica, amém? Né? Conversando, com diálogo e tal, tomando uma outra direção, vai fazer que nem aconteceu com Ló e Jó, né? Ló e Abraão, né? Os pastores de Ló pensavam de uma maneira e os pastores de Abraão pensavam de outra maneira. Quer dizer, Abraão tinha uma cabeça e Ló tinha outra, amém? Aí lá vai tomar uma decisão dele, lá na frente Abraão teve que socorrer ele. E era amém? sobrinho e tio, né? Era sobrinho e tio. De frente. Bateram de frente. Tá? É o que acontece aqui. Hoje. Como não pode tê-las, quando a pessoa não consegue ter o que deseja e o que quer, amém? Ela não se conforma, que não depende dela aquele ter, né? Não depende dela aquele ter, às vezes depende de uma outra pessoa, às vezes a chave está na mão de uma outra pessoa, amém? Tá? Então ela fica brava, esperneia, porque quer fazer as coisas do jeito dela, da maneira dela, amém? Né? E às vezes dentro de uma casa, dentro de uma família, existe uma ordem hierárquica, né? O pai, a mãe e depois vem os filhos. Né? É pai, não é pai, na sua cabeça. Para mim adquirir a minha liberdade, eu adquiri minha liberdade com 13 anos, amém? Tá? Mas é uma liberdade que teve um custo. Por quê? Porque eu fui trabalhar, amém? Tá? Mas mesmo assim, 50% do meu salário ia para dentro da minha casa, amém? Por quê? Porque meu pai não admitia que eu não bancasse a água, não bancasse a luz, que eu não bancasse o que eu comia, amém? Tá? Então ele falava, você tem que dar
parte da água, parte da luz. Amém? Você tem que cooperar, você não está dentro da casa? Aí eu tive que, e eu conscientemente, eu falei, vou dar 50% e deixar 50% mais na mão da minha mãe. Era até mais do que eu usava, eu não ficava nem em casa, porque eu trabalhava, eu saía de casa às vezes 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e só chegava às 11h30, meia-noite, porque eu já emendava com a escola. Né? Então, eu usava, a minha casa era mais o lugar onde eu dormia, né? Era mais um dormitório, amém? Mas ali eu usava água, eu usava luz, né? Eu almoçava, quando estava em casa eu almoçava ali, jantava ali, né? A minha mãe ficava à disposição da gente, né? Tinha roupa lavada, roupa passada, minha mãezinha sempre fez isso, então era justo eu pagar para poder usufruir. Meu pai me ensinou isso. Você estava ajudando, cooperando. Meu pai me ajudou isso, meu pai me ensinou isso. Amém? Aqui todo mundo coopera, tem que cooperar. Amém? E eu fui criando responsabilidade. Né? Só que eu comprava minha roupa do jeito que eu queria, ele não interferia. Meu pai nunca interferiu na roupa que eu comprei, no sapato que eu comprei, nas coisas que eu comprei. Amém? Nunca interferiu. Meu pai nunca interferiu, porque na parte que cabia a mim, era meu. Eu tinha liberdade de fazer o que eu queria. Amém? Tá? Não sei o que está acontecendo hoje, que hoje os filhos acham que são donos de tudo. Amém? Já mata o pai e a mãe antes do tempo. Né? Querido, não existe herdeiro. E quando tiver pai e mãe vivo, não existe herdeiro. Não adianta querer viver como herdeiro quando o pai e a mãe estão vivos. Não existe. Não existe esse negócio. Né? Não tem compartilhamento de coisas, de pertences de pai e mãe com o pai ou a mãe vivo. Amém? Tá? Não tem isso. Tá? Se morrer o pai, 50% do pai vai discutir na justiça, amém, está liberado, e se o filho entrar no acordo, está liberado. Mas os 50% da mãe ninguém mexe, amém? Só vai mexer o dia que ela partir, tá entendendo? Tá? Se houver um entendimento, não mexe nem 50% do pai que morreu. Fica na mão da mãe até a mãe partir. E aí reparte do pai ou da mãe, né? Então não existe herança antes de um dos donos, daqueles que são donos do negócio, morrer. Então, hoje em dia tem muita briga, muita discussão, porque não há porque tem muitos filhos que não entendem a posição deles, não entendem. Então vive essa guerra, vive essa discussão, tá entendendo? Tá? Porque não sabe a sua posição dentro da hierarquia, dentro de uma família. Então as famílias vivem em guerras, amém? Vivem em guerras. Famílias inteiras vivem em guerras por causa disso. Né? E precisa aprender qual é a sua participação, qual é a posição do pai, qual é a posição da mãe, qual é a posição do filho. Amém? Tá? A mãe veio antes do filho. Antes do filho existir, já existia a mãe, já existia a esposa, tá? Já existia o pai, já existia o marido, né? Tá? Então, antes do filho, tem os dois. Então, quem ocupa o primeiro lugar? Os dois ocupam o primeiro lugar. Amém? Então, o filho tem que entender isso. Ele tem que entender que ele não é a primazia. Amém? Ele veio depois. Entendendo? Ele foi um acréscimo no meio da família. Tá? Então, ele não é a primazia. A primazia é o marido e a mulher. Né? Que foi o primeiro a existir. Tá? É isso que o diabo não aceitou. Amém? Deus criou o diabo, ou seja, Deus criou os anjos, amém? E ele criou do jeito que ele achava que tinha que criar, né? E o diabo não aceitou isso, se rebelou, porque ele achava que tinha os direitos dele. Quando a pessoa acha que tem os direitos dela e briga pelos direitos dela, é exatamente isso aqui, ó. Vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, não pode ter porque não é dela de direito, amém? Não é dela de direito. Tá? Então vai ter confusão, vai ter briga, vai ter discórdia. Tá? Aí o que acontece? Estão prontas até para matar a fim de consegui-las. Quer dizer, amém? Fazem qualquer coisa para matar, né? Para conseguir. Até matar, se for o caso, partir para briga, partir para agressão. Tá entendendo? E aí, meu querido, começa a perder a razão. Né? Quando começa a insistir muito com algo que não lhe pertence, começa a perder a razão. E quando perde a razão,
já era, meu amigo, já era. Amém? Tá? Quando uma pessoa decide pela razão errada, eu vou dizer algo para você, não se escandalize. Amém? Nem Deus pode mudar esse coração. Amém? Tá? Deus só pode mudar um coração quando a pessoa permite essa mudança. Tá? Ah, mas Deus tem os seus meios. Sim, Deus tem os seus meios. Tá? Amém? Deus tem os seus meios. Mas Deus respeita a decisão das pessoas. Tá? Deus respeita as decisões das pessoas. Mas tem casos que a intercessão pode mudar o coração de uma pessoa. Amém? A Bíblia fala disso. Né? Assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, ele o inclina. Amém? Tá? Mas tem que colocar o coração da pessoa na mão dele. E tem que ter paciência para esperar o tempo de Deus. E tem que suportar, porque quando Deus vai quebrar um coração, amém? Tá? Ele vai machucar. Ele vai machucar. Tá? Porque o coração é tão duro que tem que explodir uma bomba. Quem morou, eu morei aqui, tinha pedreira aqui, né? Uma pedreira aqui. Para quebrar as pedras aqui, amém? Tinha dias que era um estrondo que tremia até a casa. Amém? Colocava bombas ali, a bomba explodia, as pedras caíam, amém? Tá? E explodia. Era um estrondo dentro de casa tremendo. Então Deus tem os seus meios de quebrar corações duros. Amém? Agora, tem que ter paciência. Você quer que Deus quebre corações de pessoas? Amém? Então, ore, não pare de orar. Amém? E espera o tempo de Deus. Amém? Espera o tempo de Deus. Porque até Deus colocar fogo no fio da dinamite, e até a dinamite, amém? O fio pegar fogo e chegar até o lugar da bomba, tem um tempo, tem um período. Você tem que esperar. Você tem que aguentar. Tá? Por quê? Porque o coração teimoso, amém, endurecido, tá? Ele vai sofrer os danos, né? Vai sofrer os danos, tá? Mas geralmente Deus não se mete nas decisões das pessoas, tá? A verdade é essa. Só quando existe intercessão, tá bom? Vamos lá. Vocês as desejam ardentemente, quer dizer, olha lá, vocês querem a qualquer custo, de qualquer maneira, vocês querem, né? Vocês querem, né? E o que acontece? Vocês querem de uma maneira tremenda, né? Desejam ardentemente. Mas como não consegue possuí-las, aí parte para a briga e para a luta. Aí vai partir para a confusão. Amém? E a pior coisa que tem, irmãos, é brigar. É discutir, amém? Discutir e brigar, né? Então, às vezes você tem que ficar quieto, às vezes você tem que calar a tua boca, tá? E partir para esse caminho aqui, porque olha o que acontece. Como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Quer dizer, por que não conseguem? Porque não ora, porque não busca a Deus. Quer fazer as coisas da sua cabeça, quer fazer as coisas segundo o seu coração, quer fazer as coisas da carne. Amém? Tá? Então vai ter problema. Quem busca a carne, quem busca o pecado, vai ter problema com Deus. Tá entendendo? Vai ter problema com Deus. Qual é o caminho? O caminho, amém, é fechar a boca e se humilhar diante de Deus e deixar Deus resolver. Tem problema que só Deus pode resolver. Amém? Tem coração que só Deus pode quebrar. Tá entendendo? Deus pode quebrar? Pode. Amém? Pode. Tá? Mas ele vai respeitar a decisão da pessoa. Mas se houver intercessão, ele pode intervir. Amém? Tá? E aí a gente que tem que intervir. A gente que tem que interceder. A gente tem que orar. Como as pessoas não têm paciência de orar, de buscar Deus e esperar Deus agir, amém? Tá? Então Deus não pode fazer nada. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. É muito interessante essa palavra aqui. Ela vai nos ensinar muita coisa. Tá? O Ismer, comentando esse texto, diz que Tiago fala sobre 3 tipos de guerra que enfrentamos. Contra as pessoas, contra nós mesmos e contra Deus. Amém? Tá? Contra as pessoas, contra nós mesmos e contra Deus. Eu já falei um pouquinho da guerra entre as pessoas, né? Tá? Mas nós vamos aprender um pouco mais
dessa guerra entre as pessoas. Amém? É muito interessante isso aqui, tá bom? Tá? Mas eu vou deixar aqui para a semana que vem, porque eu já falei muito, né? Já falei 35 minutos, essa introdução aqui foi 35 minutos. Tá? Então a semana que vem nós vamos falar sobre em guerra contra as outras pessoas. Tá? Nós vamos falar do segundo tópico, em guerra contra nós mesmos. Tá? E o terceiro tópico, em guerra contra Deus. Tem gente que consegue guerrear contra Deus. Vai entendendo. Tá? Existe uma guerra atrás da outra. Não é verdade? Pessoal, essa passagem aqui ela é muito interessante. Tá? Vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, a chave não está na tua mão, amém? Tá? Fica com raivinha, fica bravinho, bravinha, né? Porque mimado, gosta das coisas do seu jeito, da sua maneira, né? Não sabe lutar para conquistar, para ter as coisas, quer as coisas de mão beijada, então acho que é teu, né? E quer obter, tá? Como não pode tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las, tá? Vocês a desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam, amém? Fica brigando e lutando, amém? Até querer conseguir algo que não lhe pertence. Irmão, se não te pertence, vai brigar, vai lutar e vai perder, amém? Não é teu, tá entendendo? Tá? E se apropriar daquilo que não é teu, eu vou dizer o que um ladrão falou quando ele roubou uma quantidade de dinheiro, uma boa quantidade de dinheiro, amém? Ele falou o seguinte, ó, na mão da quadrilha, esse dinheiro vira palha, amém? Tá? E olha que era uma nota boa que eles haviam roubado, tá? Eles haviam feito um assalto, tá? E na hora que foram dividir, o ladrão falou, olha, na mão da quadrilha, na hora quando for repartir, quando cada um pegar a sua porção, vai virar palha, amém? Quer dizer, vai pegar fogo rapidinho e vai desaparecer, amém? Tá? Então, dinheiro conquistado, amém, por aquilo que não é teu, pode ter certeza que vira palha, tá certo? Vai virar palha, tá? Então, essa é a verdade. Como não consegue possuí-los, brigam e lutam. Não consegue o que quer porque não pede a Deus. Quer dizer, em vez de buscar Deus primeiro, quer partir para a briga primeiro. Aí vai ter problema, amém? Vai ter problema porque vai encontrar resistência. Encontra resistência, amém? Vai encontrar resistência. Não tem jeito, não tem jeito. E bater de frente com a autoridade que Deus delegou é perigoso. Perigoso. Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. De frente com tá? pai, mãe, com não ganhei uma contra o meu pai. Não ganha mesmo. Não ganhei uma contra a minha mãe. Não ganha. Tá? Toda vez que eu me levantava contra o meu pai, era cacetado na minha cabeça. E Deus pega de jeito. Tá? Quando levantava contra a minha mãe, era cacetado na minha cabeça. Deus pega de jeito. Tá? O meu pai falava assim, vocês não comprem moto. Eu não quero vocês comprando moto. A besta aqui achou que a moto era mais barato. Amém? Eu vou comprar moto. Se o dinheiro é meu, eu vou comprar a moto. E fui lá e comprei a moto. Amém? Na primeira semana que eu fui usar a moto, a polícia pegou eu sem capacete. Amém? E eu levei tanto azar que a polícia colocou a minha moto de cima do caminhão e depois para pegar essa moto, foi levado lá para o pátio. Amém? E querido, foi no final de semana, ficou 3 dias a minha moto lá, eu só pude pegar a moto na segunda-feira, foi 3 dias em cima, chovendo 3 dias direto, foi tempestade em cima da minha moto. Quando fui pegar a minha moto, o banco estava destruído, entrou água dentro do negócio da gasolina, irmão, deu um prejuízo, eu tive um custo maior do que o preço da moto. Sabe o que eu fiz? Eu vendi a moto, amém, perdi todo o gosto pela moto. Por quê? Porque meu pai tinha dito, não compra moto. Vocês não têm que comprar moto. Amém? Quando ele viu eu quebrando a cara, e ele me viu triste na cozinha, ele chegou para mim, falou, filho, eu te falei para vocês, não compra moto. Amém? Por que você não veio falar comigo?
Se você viesse falar comigo, eu te ajudava a comprar um carro. Né? É melhor do que comprar uma moto, filho. Eu falei, eu não queria dar esse trabalho para o senhor. Eu não queria dar trabalho pro meu pai, mas fui teimoso. Amém? Quebrei a cara. Amém? Tá? Não adianta brigar, querido. Não tem jeito não. Aquilo que tem que ser vai acontecer. Irmão, eu lembro dessa moto até hoje. Foi a maior lição que eu tive na minha vida. Depois desse dia, toda vez que meu pai falava, olha isso aí, cuidado com isso aqui, dá daquilo outro. Opa, não vou fazer isso não. Amém? Eu tive uma namorada, né? Uma namorada bonita e tal. Falei, nossa, essa namorada é bonita. Essa namorada aí vale a pena investir. Aí eu tava um dia em casa, né? No meu quarto, não tava com ela, né? Tava sozinho em casa. Meu pai aparece no quarto, aponta o dedo pra mim e diz, você quer acabar com a tua vida? Você quer acabar com o teu ministério? Não tinha nem ministério ainda. Eu não tinha nem ministério, eu não era nem pastor ainda. Eu era apenas um crente estudante de teologia, né? Você quer acabar com a tua vida? Você quer acabar com o teu ministério? Tu não tá vendo que essa moça não é pra você? Tá na cara que ela não é pra você? E virou as costas, saiu do quarto, não esperou nem eu falar nada. Irmão, eu comecei a chorar, porque eu gostava tanto da menina. Querido, no mesmo dia marquei o encontro com ela e terminei o namoro. Falei, chega, eu não vou ficar com você mais, você não tem nada a ver comigo. Amém? Eu vou ser pastor, eu sou crente, vou ser pastor, e a gente não vai dar certo. A menina ficou sem entender por que eu tomei aquela atitude. Meu querido, meu Deus do céu, são experiências que a gente tem, né? Então não adianta discutir, amém? Quem está na autoridade acima de você. Tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração. Amém? Deus tem os seus meios de quebrar a vida de uma pessoa, mas tem que orar. Amém? Leva tempo, tá? Não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer, não. Tá? Leva tempo, né? Leva tempo, tá? As coisas levam tempo. Né? Deus vai quebrando, vai amassando, joga uma bomba hoje, joga outra bomba amanhã, amém? Vai quebrando uma casca hoje, vai quebrando uma casca depois, tá? E às vezes depois do tempo de tanta quebradeira, amém? Tem o prejuízo, né? Mas pelo menos salvou, pelo menos salva, né?